Olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 6 de abril de 2016, esse é o Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje a gente tem um mercado funcionando aí bem perto do 0 a 0 nessa abertura do índice futuro, com viés de queda, né, caindo 0,30%, o dólar subindo 0,5%, continuando o movimento dos 3-4 últimos dias. Temos um cenário externo bem morno, né? Então as bolsas sobem no mundo inteiro, mas 0,20, 0,30. O que tem de variável importante é exatamente o petróleo, que sobe cerca de 3%, justamente por conta aí de estar mais próximo um acordo sem inclusive a presença do Irã para congelar a produção de petróleo, né? Então isso impulsiona os preços do petróleo hoje. E no Brasil, um dia muitíssimo importante. Hoje o relator do impeachment, né, do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, vai ler o relatório. Se ele faz um relatório a favor ou contra o impeachment, vai ser exatamente o que vai guiar o mercado. Se ele fará esse relatório a favor ou contra o impeachment, que vai guiar o mercado hoje, na minha opinião, durante o dia, né? É muito provável que esse relatório seja a favor do impeachment, quer dizer, pelo menos é o que dizem a maioria dos analistas, mas de qualquer forma tem sempre aí essa expectativa. Vamos saber exatamente qual que vai ser esse voto do relator a partir das 2 horas da tarde, perfeito? Enfim, falando um pouco agora de mercado, a gente na segunda-feira falou exatamente de uma possibilidade de uma queda mais forte no mercado para fazer uma onda 3 para baixo. E ontem o mercado chegou muito perto, na abertura, né, muito perto do alvo dessa onda 3 e repicou nas médias móveis. Eu ainda não vejo oportunidade de nada, eu acho que o mercado ainda está bem confuso dessa região, mas eu gostaria de mostrar exatamente esse gráfico para a gente se preparar para o dia, né? Eu acho que principalmente para quem utiliza gráficos intraday na tomada de decisão, pode aproveitar um pouco dessa nossa fala inicial aqui, tá? Bom, então vamos já mudar aqui para o gráfico do Ibovespa. Esse aqui é o gráfico diário, né? Eu vou colocar no gráfico de 60 para que vocês entendam por que a gente falou de queda na segunda-feira, né? Justamente porque o mercado estava aqui nessa região e parecia que tinha uma dificuldade para romper esse topo anterior, o difusor cruzado para baixo, e ele realmente repetiu essa onda, né? O que Elliott falava quando ele falava sobre reversão de tendência? Que quando você tem uma reversão de tendência, é muito provável que a onda 3, que é essa onda de queda, na segunda onda de queda, né, mas a terceira onda do movimento, ela, quando é pequena, tem o tamanho de pelo menos 100% da onda 1, né? E a gente falava desse alvo aqui perto dos 48 mil pontos, né? Na verdade, 47.820. Ontem o mercado chegou a 48.15. E aí, rapidamente, né? Aliás, muito rapidamente, a partir da abertura do mercado à vista, né, a partir das 10h30, o mercado subiu e bateu nessa região de médias móveis, que funciona realmente como uma resistência muito forte na tendência de baixa, e o mercado voltou a cair. Então, a gente tem 2 pontos que precisam ser observados, né? Se o mercado voltar a cair, esse ponto de 47.800 vai funcionar muito bem como suporte, e a gente tem uma região que, se for rompida, traz de volta o mercado para a tendência de alta, e a possibilidade de alta passa a ficar também muito forte, né? Que é exatamente esse topo anterior. Porque se o mercado, a partir de agora, fizer isso aqui, né? Ele volta para a tendência de alta aí nesse gráfico, e a gente vai ter mais oportunidades na compra do que na venda no intraday, perfeito? Então a gente poderia marcar esse range, alguma coisa tipo assim, né? Para ficar mais fácil, a gente não precisar colocar um monte de coisa aqui, um monte de linha para a gente ver, né? Enquanto o mercado está dentro aqui desse retângulo, né? O que eu chamo de caixote, é um mercado muito mais difícil de ser tradeado, né? Mas principalmente no rompimento aqui para cima, no rompimento disso aqui para baixo, provavelmente a volatilidade aumenta. E qual que é o problema hoje, pessoal? É exatamente que eu não vejo até as 2h30 da tarde, quando o relator do impeachment vai ler o relatório, eu não vejo um movimento acontecendo tão forte nesses ativos que faça realmente, ou que faria uma grande diferença, tá? Ou que faria romper isso aqui para cima ou romper isso aqui para baixo. A não ser que tenha algum insight aí durante o dia dessas colunas aí, como a do Lauro Jardins, do antagonista, já adiantando qual será o voto. Uma coisa que eu acho extremamente ruim,
mas que é possível acontecer. Então a gente precisa ficar atento exatamente nesse range, tá? Enquanto o mercado não se resolver em relação a isso, ele não tem uma direção tão clara, perfeito? Bom, em relação aos ativos que eu separei para a semana para a gente tradear, são dois na venda, né? A Braskem é a primeira, ontem ela voltou a subir um pouco, ficou acima do nosso preço de venda, mas estamos no trade, vendo o que vai rolar aqui. E JBSS, que em contraponto da Braskem, ontem mesmo com o mercado em alta, continua a cair, a gente continua muito bem na operação, temos até uma mudança de stop para fazer. A partir das 10 da manhã a gente vai modificar o stop da operação, ela fechou mais abaixo do que já tinha fechado anteriormente, então a gente já tem um stop para mudar aí nela também, tá ok? E ontem a Cielo rompeu o nosso ponto de resistência, que era 36,30, e fechou aí muito próximo aí do nosso preço de entrada, então a gente conseguiu aí entrar nessa operação de Cielo, né? Então esse mercado um pouco mais lateral, a gente tem aí três entradas somente na semana, né? E não sei se teremos mais alguma, né? Eu gosto muito de duas aqui, que é Croton acima dos 12, essa aqui realmente enche os olhos, né? E a Vale acima de 12,10. Eu acho que essas duas aí tem, se o mercado for para cima, boa possibilidade aí de se tornar um pouco mais viáveis. Essas duas vão ficar muito mais viáveis. Eu acho que o mercado indo para cima, elas vão puxar isso aqui para cima, tá ok? Bom, acho que a partir de agora quero ficar focado em responder as perguntas de vocês. Vou fazer aquele mesmo pedido que eu faço sempre, né? Coloca para mim o ticker do papel, então vale 5, né? Mas coloca também se você está comprado ou se você quer comprar, se você está vendido ou se você quer vender, tá? Deixa eu começar aqui olhando a CEMIG, né? Por favor, CEMIG, estou comprado. Então ótimo, então já sei em que situação que você está no papel, fica mais fácil de te responder. Bom, a gente falou de compra de CEMIG lá atrás, felizmente estopamos a operação, aliás muito bem por sinal, inclusive com ganho, e ela começou a perder força. Aqui eu vou repetir o que eu falei ontem para o pessoal, existem duas opções, o fundo do gráfico de 60 está aqui em 9,05, ou seja, você pode pensar nesse stop a 9,04, ou você pode tentar um stop mais longo, abaixo aqui dos R$ 6,50, que seria exatamente o fundo do gráfico diário, perfeito? Eu particularmente preferiria esse stop aqui, é mais próximo aí com o que eu gosto de fazer, abaixo do 7,05, até mesmo abaixo do 7 cai fora da operação, tá ok, Fabinho? Depois o gráfico, o Wagner pediu para eu analisar PDGR3. Olha, é um gráfico difícil de se analisar, né? Aqueles ativos que se mexe muito raramente, quando se mexe com uma velocidade muito grande, né? Ela parecia ter encontrado suporte nesse ponto e está voltando a cair. Então, principalmente, eu não vejo a operação para ser iniciada aqui, mas se está comprado, muito cuidado com essa região, tá? Abaixo dos 4, não vale mais a pena ficar na operação, tá? André, quero comprar Itube 4, é o pedido do Rafael, Itube 4. Bom, perfeito, olha só, Itube 4 subiu ontem, né? Um pouquinho mais subiu, deixou um candle bonito. Ela tem um gráfico diário em tendência de alta, não tem problema nenhum em comprar. O que a gente precisa é de um pivô de alta no gráfico de 60 para fazer essa compra, né? O que a gente fala aqui sempre. Olha como é que está o gráfico de 60 minutos. Novo topo, desceu, fez um fundo, deixou um topo mais baixo que o anterior, desceu novo fundo. Então a gente precisa ver o preço trabalhando e mudando esse movimento, tá? Então se ela cair agora e não romper o fundo e depois romper a cabeça do pivô, a gente pode pensar em entrar na compra aqui. Ou seja, não tem um ponto ainda, a gente vai ter que observar a formação do gráfico para entender aí como fazer a operação. Deixa eu fazer outro pedido, pessoal. Não repete o call ou o pedido de vocês 100 vezes, tá certo? Basta você colocar uma única vez que eu vou enxergar aqui o seu pedido, tá? Porque senão você deixa o negócio completamente sujo, né? Eu vou ver lá, tem um pedido de rente 3 um monte de vezes em sequência. Peça só uma vez, por favor. Vocês vão facilitar minha vida aqui para exatamente enxergar o que os outros estão pedindo e também vocês vão deixar o chat mais claro e isso acaba ajudando todo mundo, ok? Vamos lá. Comente sobre o M investido em rente 3, né? Que seria um W. Deixa eu ver aqui se eu... Eu não vejo isso aqui, pelo menos no gráfico de 60 minutos, eu não vejo isso aqui tão claro aí no... Tem um W aqui, com alvo lá em cima e tal, mas vamos ficar focado aqui, tá?
Porque se a gente começa a pensar que o negócio vai a R$100, que vai para não sei aonde, a gente se esquece aí do que é mais importante, se é esse um bom ponto de compra ou não. Eu não gosto de Hint 3 porque o fundo do gráfico diário está 15% do lugar onde ele está e, portanto, eu não gosto de iniciar a operação quando o preço já está com uma perna em andamento, com uma perna muito grande em andamento, tá ok? Para quem gosta do papel, eu sugiro entrar com stop mais perto, no fundo do gráfico de 60, abaixo de 28, 29 e 20, tá? Não é um dos meus preferidos, mas tem tendência de alta e está rompendo o topo, então não teria problema iniciar a operação, tá? Vamos lá, comente TOTS 3, TOTS 3, peço de novo, coloca aí, você está comprado, vendido, quer comprar ou vender? Fica mais fácil da gente responder para vocês aí o que vocês estão querendo, tá? Por exemplo, TOTS 3, eu tenho certeza que ninguém quer comprar porque o papel está em tendência de baixa, né? Ou você está vendido ou você quer vender. Se você está vendido, segue o que eu falei ontem, né? Ela deixou aí um martelo no dia de segunda-feira, ou seja, no rompimento de 27,65, é muito provável que ela venha nessa região corrigir. Então você pode encerrar a operação de venda, tá? E para vender ela tem que voltar agora nessa região, tá ok? Ela volta, qualquer subidinha dela que encontra resistência e lateraliza, volta a cair, a gente pensa na próxima venda, tá ok? Vamos lá, por favor, ITSA para compra. O Barros, ITSA é a mesma coisa de Itaú, né? Elas são a mesma coisa, né? Então, o que precisa? Fazer um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, né? Então, é a mesma coisa de Itaú, né? Então, ela tem o mesmo desenho, o mesmo gráfico praticamente. O que ela precisa é parar de cair no gráfico de 60, deixar um ponto de compra para a gente pensar na próxima operação, tá? Vamos lá, ODPV3 é o próximo pedido, comprem o Odontoprev. Aliás, está comprado, né, Marina? Bom, perfeito. O Odontoprev é um gráfico bem difícil de trabalhar, né? Ele tem candles enormes, às vezes para cima, às vezes para baixo. Eu comentei ontem com o pessoal quando ele rompeu o topo que quem fosse entrar teria um stop aí abaixo de 11,20, tá? Então stop só abaixo de 11,20, tá ok? Tem uma pergunta sobre o Rumo 3. Rumo 3 está em período de silêncio, ela está fazendo uma oferta secundária de ações e nesse processo, né, enquanto o ativo está em período de silêncio, nenhum analista pode emitir opinião sobre o ativo, tá ok? Então, infelizmente eu não posso falar de Rumo 3 nesse momento, tá? Bom, BIF 3, perdendo fundo, eu preferi vender JBSS 3, mas BIF 3 também está muito bonita. Stop aí acima de R$ 11,67, tá ok? Gol 4 vendido, muito cuidado aí, esse tipo de operação que não vale nada, essas ações aí que não valem nada, que já caíram 99% do tempo, qualquer notícia que sai, isso amanhece com 30%, 40% de gap de alta, tá? Então muito cuidado aí com o Gol 4 na venda, tá? Eu penso no stop acima de 2,83 e graficamente precisa perder esses 2,36 de vez para criar mais alvo para baixo, tá ok? Vamos lá. André, quero comprar BBAS3. BBAS3 é o pedido aí do Felipe. Bom, mesma coisa, cara. Você precisa, o gráfico diário está interessante, o preço voltou nas médias, você precisa de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Por enquanto a gente não tem isso ainda com BBAS, então essa situação precisa ser criada para ficar interessante de novo a gente comprar ou pensar em compra de BBAS3, tá ok? Quero comprar BRSR6, vamos lá. Eu vou deixar até no gráfico de 60, né, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Só que aqui já tem até o ponto de compra, tá? Então o ponto de compra é o seguinte, se ela não romper esse fundo aqui, que é 7,80, tá? E a partir daí começar a subir, você compra rompendo 8,32 com stop abaixo de 7,80, tá ok? Essa aqui tá até mais fácil. Estou comprado em CSNA 3, o meu xará pedindo. Bom, vamos lá, eu já está no gráfico de 60, vai ficar aí mesmo, né? Por quê? Porque o importante aqui é onde é o ponto de stop, tá? Primeiro, esse ponto de stop abaixo de 7,84, essa aqui já ganhou força, já ficou acima das médias, ou seja, já tem força para subir e se o mercado ajudar, romper o topo aqui em 8,39. Então se preocupe só com stop e deixa o trade fully. Stop abaixo de 6,87 já é o suficiente, tá ok? Bom dia, comprado em BBAS, já falamos, Lame 4. Comprado em Lame 4, vamos ver aqui o gráfico diário de Lame 4. Vixe. Será que é isso mesmo? Esse gráfico diário de Lame 4 aqui, eu já não estaria comprado nele, né? Rompeu o fundo anterior do gráfico diário. A minha sugestão é colocar um stop abaixo de 15,79 e torcer para que essa queda dela acabe por aqui, tá ok? Não deixe o stop nesse caso, Alexandre, muito longo não, tá ok?
comprado em Petri 4, hoje rompe R$8, não faço a mínima ideia, né? Ninguém faz. Não existe uma pessoa no mundo que consiga dar essa resposta com consistência para vocês, né? Mas a tendência dela é de alta, tomara que faça, né? Porque é sempre melhor, né, apostar na tendência do que contra ela, né? Se você não tivesse comprado ainda, eu ia te falar a mesma coisa, espera o pivô de alta do gráfico de 60 para comprar, mas comprado no papel, stop abaixo de 7,30, abaixo de 7,30 não vale a pena mais ficar na operação, infelizmente, tá ok? Vamos lá, comprado em PK é outra que eu quero muito comprar essa semana de novo, né? Eu tenho falado desse ativo aí todas as semanas. O ativo fez uma correção um pouco mais forte nos últimos pregões. Ontem parece ter achado um ponto de suporte. Eu já acredito que o stop está abaixo de 47,33 e gosto muito dela. Inclusive vou indicar uma nova compra se ela conseguir romper 51,37, tá? Entre esses dois níveis, mais parece uma consolidação do que qualquer outra coisa, tá? André, estou comprado em BIF3. BIF3 está em tendência de baixa, tá? Então, a minha previsão aí é de que ela caia, né? Porque é mais fácil acreditar na tendência. Se eu fosse você, colocava esse stop aí abaixo da mínima de ontem, tá? Ela tá bem feia aí nesse momento, tá? Tá muito parecida aí com um ativo em tendência de baixa, tá? Comprado em o GPA3, perfeito, vamos lá. A preocupação maior aqui é o stop. Stop abaixo desse fundo aqui, abaixo de R$67 já é o suficiente. E vamos torcer para ela ganhar força novamente e romper o topo, tá? Acho que o dia de hoje vai ser bem decisivo para todo o mercado, tomara que seja para ela também, tá? Comprado em SUSB 5, puxa, que dificuldade, né? Com tanta coisa em tendência de alta, por que será que vocês ainda insistem de operar a tendência de baixa, né? Eu não sei nem o que falar aqui, porque ela já rompeu o fundo, está em tendência de baixa há 4, 5 meses, né? Não tem nem o que fazer, assim, é definir um ponto para você colocar o stop, né, e torcer para que haja uma reversão de tendência. Não existe nenhum elemento gráfico que aponte para isso, mas torça para que aconteça a reversão de tendência, senão fatalmente você vai tomar um stop, né. Aliás, principalmente a gente fala, e muita gente é inexperiente, né, e é bom que a gente repita sobre isso, né, sempre que você tiver um ativo que faça movimentos como esse, que são movimentos que deixam topos mais baixos que os anteriores, sempre, né? E fundos mais baixos que os anteriores, não compre não, né? Não faz sentido, porque isso aqui se chama tendência de baixa. Na tendência de baixa, a tendência é que o preço caia, né? Às vezes, as pessoas se preocupam muito com um único candle, né? Aí sobe um dia, ela acha que vai reverter e nunca mais vai ter uma oportunidade. Mas quem se preocupa com um único candle geralmente sai do mercado rapidinho, né? Essa preocupação não tenha ela, porque senão vira contra você. Pense sempre nos movimentos. Então, quando você tem um movimento como o SUSB, você tem que pensar sempre em venda. Da mesma forma que se for um movimento igual o GPA3, você tem que pensar sempre em compra, porque aí você tem sempre trades a favor da tendência. E é muito mais fácil ganhar assim do que contra ela, tá ok? Vamos lá. Por favor, Goal 4 e Uzi Minas. Goal 4. Bom, Goal 4 está tentando, todo dia ela tenta subir um pouco, acaba virando, ficando por aí mesmo. Eu dei call de compra nesse ativo com um disclaimer enorme, como eu sempre falo aí, já faz algum tempo. Eu acho que nesse momento eu me preocuparia um pouco com o stop aqui, né? A gente deu compra no 20, abaixo dos 26 ela deixa de ficar interessante, tá? Então o stop aí, 2,25, 2,24 já é o suficiente para ela, tá? Uzi Minas é igual o Prio 3, OGX, essas aí que custam muito pouco. É muito difícil você fazer qualquer coisa baseada em análise técnica. Mas eu consigo perceber que ela está numa região aí de consolidação, né? Eu acho que visualiza um ponto de stop, talvez abaixo de 1,50 e se preocupe por enquanto com isso somente, tá ok? GGBR4 comprado, legal. Luiz, olha, mais uma vez, repito aqui sobre GGBR que a gente tem falado nos últimos dias, tá? Essa região aqui de R$7, tá? Que ela já até tentou passar disso, mas não conseguiu, é um muro de concreto, tá ok? Um muro de concreto. Se eu fosse vocês, saía dessa operação aqui e voltava a pensar em ficar comprado nesse ativo a hora que ele rompesse esses R$7. Deixa eu colocar o ponto aqui exatamente nos R$7, tá? Porque se não consegue ficar acima disso, isso vai sendo cada vez mais uma resistência. E aí a hora que vier um dia ruim, isso aqui dá uma derrapada muito grande, tá? Então muito cuidado com essa região em que se encontra GGBR4, perfeito?
comprado em PSSA 3, vamos lá. Bom, ela está consolidando, eu acho que tem que ter uma preocupação com stop muito grande, stop abaixo de 26,40 e torça para ela romper logo esses R$ 29 aqui, porque eu acho que acima disso ela tem muito que andar, ela já está, né, diferente de SUSB, que está fazendo novo fundo, ela já está há muito tempo sem um novo fundo, então pode fazer uma reversão de tendência. Então torce um pouco para o mercado ajudar e para ela ficar acima dos 29, que isso aí pode andar bastante, tá? Light 3 vendido, perfeito. Essa condição veio a partir desse rompimento desses 9,11. Eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar um stop somente, né? Eu acho que acima de 9,80 já é acima do ponto aí do gráfico de 60 minutos, ou seja, já vale a pena, tá ok? Vamos lá, FESA 4. Esse aqui eu não olho muito, tem uma liquidez um pouco menor. Mas é um gráfico bonito, né? Eu só não compraria agora, né? Ela está em consolidação e, cara, comprar durante a consolidação é terrível, né? Espera romper 7,90, que eu acho que tem uma condição bem melhor aí disso aqui deslanchar e ir embora, tá ok? Vamos lá. Porque alguns convidados têm o nick na cor azul? Sei lá, É porque logaram pelo Facebook, estão me falando aqui. Logaram pelo Facebook. Vendido em Croton, tá difícil aqui. Vendido em ação que não tem tendência de baixa é complicado. Então, primeira preocupação é o stop. Eu acho stop acima de 12, cara. Acima disso, não fique vendido em Croton, tá? Não fique vendido em Croton, né? E acima disso, aliás, compre Croton. Eu acho que tem, inclusive, uma bela possibilidade de compra aí acima dos 12, tá ok? Então se preocupe principalmente com esse ponto de stop, tá? CVC B3. Muito bonito, tá? Ó, muito bonito o ativo. Acho que a gente falou sobre ele ontem, né? Acima de 17,40 fica muito interessante para comprar, tá? Stop abaixo de 16,10 e alvo em 21,31, tá? BBDC 4 para compra, mesma coisa daqueles que eu falei anteriormente, né? Precisa de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, tá? Tendo esse pivô de alta no gráfico de 60 minutos, os 60 minutos ontem fez um novo fundo, o preço bateu na média e voltou a cair, né? Então se ele voltar a subir daqui a pouco, sei lá, para o final do dia, amanhã, deixando um fundo mais alto e rompendo esse topo, que é o que a gente chama de pivô, né? Ela tem aí uma possibilidade de compra sim, tá? Vamos lá. Lame 4. Vamos lá. A Lame 4 a gente já falou, né? Furou o fundo no diário. Não tem muito o que ver agora nesse momento, tá? Vamos lá. BBAS 3. Mesma coisa, pessoal, que eu já pedi as outras vezes. Coloque sempre se você está querendo comprar, vender, como é que você está no papel, senão fica difícil a gente atender vocês. BBAS a gente já comentou a mesma coisa, lá precisa fazer um pivô de alta no gráfico de 60, tá? Aí o Carvalho colocou comprado em IVEN 3, perfeito, Carvalho. Olha, primeiro, preocupação maior aqui, até ela não tem uma configuração de tendência de baixo, mas está abaixo das médias, portanto não tem mais de alta. Então a primeira preocupação é com stop, tá? Stop, na minha opinião, abaixo dos 4 já é o suficiente, abaixo disso vale a pena cair fora da operação, meio que a operação acaba se cair abaixo desse ponto, tá? E volta a ficar bonito o ativo se ele conseguir romper 4,40, que é onde está aí a última média, perfeito? Então acaba ficando bem bonito a partir desse ponto, tá? Goal, James Bond, está em consolidação, está difícil de comprar, né? A compra foi nos 2,20, então eu acho que já passou do ponto para ela, tá? Aí o FOC comprado em BVMF3 para swing, beleza, é um ativo bem bonito. Aliás, eu torço para que ele se segure mais uns 3 dias aí para começar a subir, porque eu quero dar muito esse call no estúdio de domingo que vem, né? Acima de 16,03 tem um bonito ponto de compra aqui para mim, na minha opinião, tá? E se você está comprado, o stop aí abaixo de 14,89, tá? Tem informação dela hoje, parece que ela comprou aí um pedaço da bolsa do México, deve ter aí uma volatilidade adicional, tá? André, HGTX, o que fazer?
Tem hora que a gente tem que comprar, né? Tem hora que a gente tem que vender e tem hora que a gente tem que ficar de fora. Neste momento, eu acho que ficar de fora, o Rafael, é o melhor a fazer aí na HGTX, né? Ela tá perdendo força, tá vindo aqui para furar o fundo. Se tá comprado, stop abaixo de 3,94 e se quer fazer uma operação, tem que esperar uma melhor configuração gráfica, tá ok? Uzi Minas já falou. Comprar Vale 5. Opa, beleza, Juca, ó. Vale 5 acima de 12,09, né? Vale muito a pena pensar na compra, tá? Essa aí é uma das que eu separei para fazer a operação hoje, tá? Pomo 4, reverteu tendência de alta na sua opinião, André? Vamos lá. Pomo 4. Ainda não, né? E aí é muito, assim, é muito simples vocês entenderem por que isso, né? Olha só, vamos começar daqui, tá? Tendência, né, é uma questão de simplesmente observar topos e fundos, né? Isso qualquer criança de 5 anos sabe fazer. O que a gente complica um pouco é em que tamanho de onda você tem que dar atenção, né? Eu gosto de dar atenção para ondas que tenham entre topo e teste de topo, entre fundo e teste de fundo, pelo menos 17 velas. Às vezes fica complexo porque o cara vai querer marcar tudo quanto é correçãozinha como onda importante, aí vira uma salada realmente, né? Mas quando você deixa a teoria de dar objetiva, definindo um tamanho mínimo de onda para você considerar, fica tudo mais claro. Então por que eu acho que ainda não reverteu o Pomo 4 a tendência de alta? Porque eu consigo traçar aqui topos e fundos e percebo com muita clareza que ela está fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então, se tivermos um pivô de alta no gráfico de 60 com Pomo nessa região, a gente vai ter um ponto de compra, né? E eu ficaria observando esse ativo por enquanto só e somente só para compra, tá ok? Quando que isso muda? Quando esse fundo for rompido, tá? Então se esse fundo aqui do gráfico de for rompido, ela passa a ter um fundo mais baixo que o anterior. Só a partir daí é que a gente começa a pensar em venda do papel, tá ok? Ou em reversão de tendência do papel, perfeito? Bom, pessoal, vou repetir meu discurso de todo dia aqui. Todos sabem que eu faço essa participação aqui no início do pregão, mas a partir das 9h40, né, eu saio e vou lá para as salas de análise da Clear, né? A gente está batendo recorde de público e está todo mundo muito satisfeito lá dentro, dia após dia. Ontem foram quase 1.100 pessoas online, boa parte do pregão. E eu quero reforçar o convite para, a partir de agora, se vocês quiserem e tiverem disponibilidade de tempo, para ir para essa sala de análise. Nós estaremos lá durante todo o pregão falando de operações com vocês, operações de gráfico diário e operações intraday, operações, portanto, day trade, né? Como é que você faz para participar dessa sala com a gente? Muda para mim aqui, Lucas. Clicando aqui no site, abrindo o site da Clear, clear.com.br, você vem aqui em Trading Room, tá? Nós temos duas salas, uma de análises e uma sala onde estão os professores Igor e Neto. A sala de análise estamos eu, o Rafael Figueiredo e o Góes. Clicando aqui, você vai colocar o seu nome. Lembrando, você pode entrar mesmo não sendo cliente Clear, tá? Então basta querer, você tem acesso à sala. Depois você clica aqui em criar. Vai abrir essa plataforma Blackboard, você vai entrar aqui na sala principal, onde eu vou estar lá durante todo o pregão dando aula. Agora está escrito aqui, essa sala entrará no ar às 10 da manhã. Por que isso? Justamente porque eu estou aqui falando com vocês, daqui a pouco eu estou indo para lá, tá? Já temos 560 pessoas online. Daqui a pouco tomara que tenha mais de 1.000. Tá? Para a gente bater recorde de novo hoje, perfeito? Além disso, você tem a sala 1 com Fernando Góes, a sala 2 com Bo Williams, a 3 com Rafael Figueiredo, e tem duas salas de controle de operações. Aqui todas as minhas operações de swing trade estão aqui. Por exemplo, vocês sabem que tem uma operação de venda em JBSS que já teve inclusive stop modificado. Hoje eu vou modificar novamente esse stop, esses preços todos aí de entrada, de alvo, de stop das operações, se a operação já está iniciada, se não está. Todos estão aqui sempre à disposição de todo mundo que participa dessas salas, perfeito? Então, pessoal, fica o convite para vocês participarem a partir de agora. Mais 5, 10 minutos no máximo eu já estarei por lá, aguardando a presença de todos. Deixo para vocês um grande abraço, um excelente dia de operação e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!